Bom dia, meninas! Mais um dia de devocional. Hoje, dia 26. Ó, que dia maravilhoso. Hoje nós vamos falar de pensamento. Então, ó, muito atento aos nossos pensamentos. Então, para começar esse grupo maravilhoso, eu convido você a estar aqui conosco todos os dias, até o dia 40. Hoje é o dia 26, às 9 da manhã. Uma horinha que você vai ser irrigado da presença do Espírito Santo, irrigado de conhecimento, irrigado de notícias boas, irrigado de mulheres maravilhosas e extraordinárias. Sou muito grata de estar nesse grupo. Jana, gratidão mais uma vez de ter iniciado e startado esse projeto com a gente. Assim, eu estou tão feliz, muito feliz mesmo. E, assim, das últimas coisas que eu tenho, nos últimos tempos, isso é uma das coisas que mais vem me dando prazer. E quando eu falo, quando eu começo, gente, é assim, por Deus, assim, olha como é que eu tô, não dá para ver, mas eu tô arrepiada de verdade, porque tem mexido verdadeiramente comigo, sabe? De verdade. Eu acho que tem mexido com muitas de nós aqui também, mas em especial eu falo do meu sentimento, né? É, tem sido impactante. Obrigada, novamente. Obrigada, Rê, Sá, que não está aqui, mas está aqui no coração. Mulherada, então, só para a gente trazer um estado de consciência e reavivar o que a gente tem feito, então estamos ó, no nosso Devocional Plenitude, inspirado na nossa querida Camila Vieira. Hoje é o dia 26, como eu já falei, e só vou fazer um passo a passo do que já aconteceu, tá? Então, para quem está chegando aqui a primeira vez, coloca no chat também. Eu vi que ontem tinha uma menina, acho que a Alessandra já era o segundo dia, mas é importante a gente saber quem está chegando, para a gente entender, se conectar, se precisa de alguma ajuda. Lembra que as aulas estão todas gravadas, estão lá no link do YouTube, que está dentro do nosso grupo de WhatsApp. Então, até aqui nós começamos com o estado de consciência. Os 4 primeiros dias falamos de consciência, onde teve a apresentação de nós quatro, de nós como condutoras aqui do projeto. Depois falamos de identidade. Depois da identidade, tivemos um bloco de obediência. E nesse momento estamos no terceiro dia do bloco de hábitos que transformam atitudes. Nesse bloco, eu comecei falando da narrativa, comecei falando do que a gente fala, da nossa comunicação. No segundo dia, ontem, que foi, falamos se os seus olhos são bons, o que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar de pensamento. Então, olha como é que está crescendo, né? Como é que está linkando uma coisa na outra. E amanhã a gente vai falar um pouquinho de ações, de atitudes, né? Então, é importante você não perder esse ciclo, né? Para você se conectar. E o ao vivo ele tem muito ganho. O ao vivo ele é muito rico, né? Porque a gente tem essa troca, a gente tem essa energia, é diferente, né? Do que a gente depois assistir gravado, tá? Mas se não tiver jeito, aí vocês têm lá gravado. Rê, obrigada por passar aí o slide. Jana preparou esse slide com muito carinho. Pode passar. E aí, os nossos materiais que nós utilizamos, né, além do livro que eu já mostrei aqui, se puder investir, invista nesse livro. Nós já colocamos o link do lugar mais barato que nós conseguimos, que eu acho que é o Mercado Livre. Quem precisar do link novamente é só pedir lá no grupo. Temos a Bíblia Sagrada, que é aquela que você está mais habituada e mais acostumada a utilizar. O nosso louvor, a gente coloca diariamente, a Camila sugere um louvor a cada dia do nosso devocional. É importante ter folhinhas, bloco de notas, que às vezes a gente fala pela escrita. Então, cada um tem uma maneira de interiorizar o conhecimento, né? O mapa mental também é disponibilizado, assim como a nossa gravação logo depois. Bom, então vamos iniciar aqui com o nosso versículo bíblico, né, da Camila. O tema do nosso dia 26 é: assim como você pensa na sua alma, assim você é. E aí, em Filipenses 4, versículo 8, ela fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. E aí, iniciando a nossa leitura, né? Aqui a Camila escreve e eu vou narrar, vou ler como se ela estivesse falando, né? O apóstolo Paulo escreveu a carta do versículo que abre o capítulo para a igreja de Filipos enquanto estava preso. Tenho certeza de que ele não estava em uma situação confortável nem agradável, muito menos de segurança e paz. E foi vivendo nesse cenário
de ameaça e dor, que ele, certamente guiado pelo Espírito Santo, nos lembrou da importância de selecionar nossos pensamentos. Sublinha isso. Importância de selecionar nossos pensamentos. Ele estava com o corpo preso, mas certamente seus pensamentos eram livres e produziram bons frutos. Nossos pensamentos interferem diretamente nas nossas emoções. Pode sublinhar novamente isso aí também. Nossos pensamentos interferem diretamente nas nossas emoções. Emoções saudáveis e positivas são produzidas em uma mente cheia de pensamentos bons. Da mesma maneira que emoções doentias e negativas derivam de uma mente cheia de pensamentos ruins. Alegria ou tristeza, gratidão ou murmuração, entusiasmo ou pessimismo, tudo nasce dos nossos pensamentos. Quando permitirmos que pensamentos ruins se instalem na nossa mente, estamos abrindo a porta da nossa alma para o mal. Nossa alma é composta de razão e de emoção. A razão é o nosso intelecto, nosso conhecimento racional, mas as emoções são formadas pelos nossos pensamentos e sentimentos. É muito importante saber o que faz uma pessoa agir são as emoções. Sublinhe esse finalzinho. O que faz uma pessoa agir são as emoções. Você certamente conhece alguém cheio de títulos e diplomas, com uma racionalidade superdesenvolvida, mas que não consegue ter uma vida abundante nem financeiramente, nem muito menos na saúde ou nos seus relacionamentos pessoais e sociais. E você deve se perguntar como pode alguém com tanto conhecimento fazer escolhas tão erradas na vida? E a resposta sempre será as emoções. Porque para algumas pessoas é tão difícil seguir uma dieta ou criar o hábito de fazer atividade física. Porque elas decidem, até começam e rapidinho param no meio do caminho. Mais uma vez, a resposta está nas emoções. São nossas emoções que nos movem e precisamos ser diligentes na missão de fortalecê-las e blindá-las. E um dos principais pontos de atenção são nossos pensamentos. Tudo nasce nos pensamentos. Grifa isso. Grifa vermelho, bota assim, uma estrelinha, coração. Tudo nasce nos pensamentos. Antes de realizar algo na prática, você primeiro pensou naquilo. Isso vale para as coisas boas, mas também para as coisas ruins. O adultério acontece primeiro na mente antes de ir para a ação. Um crime acontece primeiro no pensamento antes de ser cometido. Um suicídio é tudo desenhado na cabeça da pessoa antes de virar real. Tudo está nos nossos pensamentos, inclusive todo pecado. Eu assisti a uma ministração, né, Camila, relatando do bispo Fabrício Miguel, em que ele nos alertou para a importância de percebermos os pensamentos intrusos e eliminá-los enquanto há tempo. Ele chamou de intrusos todos os pensamentos que invadem a nossa mente e nos levam ao erro, ao pecado ou à dor e à tristeza. E mais uma vez, o estado de consciência plena nos protege. Quando nós vivemos em consciência, sempre examinando nossos pensamentos e sentimentos, podemos, de maneira intencional, mudar nossos pensamentos antes que eles destruam nossas emoções e nossa vida, levando-nos a doenças da alma, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e etc. E ao pecado. Camila, e como eu mudo os meus pensamentos? Como quebrar uma sequência de pensamentos ruins que insistem em dominar minha mente, roubando minha alegria, minha paz, minha esperança e me levando ao erro? A solução está nas escolhas de tudo o que vai entrar na sua mente. Eu e você temos o poder de selecionar o que vamos receber. Tudo que vê, escuta e lê produz pensamentos. Se você escolhe ver coisas boas, ouvir coisas boas e ler coisas boas, naturalmente sua mente está ocupada de pensamentos bons, verdadeiros, justos, honestos e de boa forma, como citado pelo apóstolo Paulo. Mas, se de modo irresponsável passo o dia lendo notícias de desgraças, assistindo a programas que só falam de tragédias, corrupção, roubo, violência, se você se acompanha de pessoas que falam de coisas ruins, que reclamam, que murmuram, e que só vê um lado ruim de tudo que acontece, pessoas que falam palavrões sobre pornografia, é impossível ter saúde emocional, impossível ter pensamentos de paz, impossível olhar para a vida e se alegrar. Se esse contágio negativo durar muito tempo, se fizer parte do seu dia a dia, você terá um forte candidato a problemas nas suas emoções, como a melancolia, a tristeza constante, pensamentos de morte, depressão, angústia, insônia, medos crônicos, entre outras manifestações. Assim, findará vendo todos os seus sonhos e projetos morrerem, e junto com eles a sua alegria.
Além das doenças emocionais que os pensamentos errados produzem, devemos vigiar nossos pensamentos porque eles nos levam ao pecado. Pensamentos que produzem desejos errados, que geram planos do que é desonesto e ilícito, pensamentos de vingança, justiça pelas próprias mãos, pensamentos de adultério, de ganância, de inveja, são alguns exemplos do poder do mal que pode ser gerado na nossa mente se não tivermos a disciplina de filtrá-las e ocupar nossa mente com o que edifica e transforma. Sublinha, ocupar nossa mente com o que edifica e transforma. Além de selecionar o que entra na sua mente, eliminando o consumo do que é ruim, o outro caminho fundamental para você ter pensamentos bons é encher sua mente do que edifica. Crie na sua vida hábitos diários de leitura da palavra de Deus, de ouvir louvores, assistir excelentes pregações, ler ótimos livros, conviva com pessoas cujos frutos da vida se parecem com o que quer para a sua e da sua família. Esteja sentado em mesas onde o que se conversa produz crescimento e o leva a ser melhor a cada dia. Então, de maneira resumida, cuidamos dos nossos pensamentos quando fechamos a porta para o mal e abrimos o acesso para o que edifica e transforma para o que vem de Deus. Uau! Assim como você pensa, né, aquela fala, na sua alma, assim você é. E aí eu te convido, faço um convite hoje a uma reflexão, como tem sido a qualidade dos seus pensamentos. Como você tem destinado o tempo para ele. Seu pensamento, o tempo do seu pensamento, ele é destinado a estar numa zona de conforto ou ele é destinado a estar numa zona de milagres? Então, o convite que eu te faço hoje é: seus pensamentos estão mais tempo em qual zona? Óbvio que tem momentos, e é natural, que ele vai passar pela zona de conforto, mas ele está quanto tempo nessa zona de conforto? Qual é o tipo da mentalidade que você tem atualmente? Qual é o seu estado atual? Lembra que isso não é uma sentença. Você pode estar com o estado atual, pode criar estado de consciência e mudar o seu estado atual, né? E aí tem uma, quem já assistiu aqui aquele filme A Dama de Ferro, da Margaret Thatcher, que fala a vida dela, né? Um filme bem legal também, tá? Uma grande líder do governo contemporâneo. E ela, o pai dela falava muito uma frase para ela, de Frank Outler, Frank, ele fala que, cadê? Deixa eu pegar aqui a frase. Ele fala, cuidado, é até parecido com o que o Paulo fala, tá? O Paulo, ele fala o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, cria crença e auto se realiza, né? É autorrealizável. A Margarete, ela vem, cuidado, ela pede, ela começa nos pensamentos. Então ela fala, cuidado com os pensamentos, porque eles podem se tornar, se tornam, podem não, eles se tornam palavras. Essas palavras se tornam ações. Essas ações se tornam hábitos. Os hábitos vão transformar e vão modelar o seu caráter. E o seu caráter define o seu destino. Então, é um pouquinho diferente do que o Paulo fala. Eu trouxe esse outro contexto para a gente refletir também. São outras palavras, então é legal a gente refletir de outras formas, né? Ou seja, o nosso destino, olha que doido. O nosso destino, ele está fadado a uma série de reações que ocorrem a partir de quê? Do que pensamos. Assim como você pensa, você é, né? Então, como que está a sua mentalidade do dia, do estado atual? Eu tenho uma mentalidade, eu vou falar três tipos, tá? De mentalidade que a gente tem que tomar cuidado para não estar nelas ali muito tempo, tá? Cada um vai se identificar provavelmente com uma. Eu tenho uma mentalidade de fuga. Eu sempre quero, em tudo da minha vida que acontece, eu quero dar uma resposta ao passado. Eu arrumei um emprego melhor. Ah, não, tá vendo? Ó, fica ali presa naquele passado, aquele chefe era assim, aquele chefe era assado. Arrumei um relacionamento melhor, fica presa nesse passado. Então, eu estou sempre preocupada com esse passado. Fui morar nos Estados Unidos. Eu fico presa ao Brasil? Ou eu me permito viver o novo? Aí eu vou para a segunda mentalidade, a mentalidade de ansiedade. Essa é uma mentalidade que eu, particularmente, preciso tomar sempre cuidado para não ficar nela. A mentalidade de ansiedade é assim: ó, abri um negócio, já estou pensando no outro negócio. Está errado? Não está errado. Não está errado se
eu der graça naquele negócio atual, se eu viver a alegria e a gratidão daquele negócio atual, ótimo, porque eu já estou tendo uma visão para um novo negócio. Mas se eu só penso ali naquela abri um, vou para outro, vou para outro. Eu só estou preocupada com o gigante da semana que vem. Só estou preocupada, estou aqui hoje, já estou preocupada com a reunião importante da semana que vem, com uma audiência da semana que vem. Então, eu esqueço de quê? Desfrutar o presente para ir para uma próxima estação, para ir para um próximo contexto. Eu estou sempre. E aí, quando chega aquele contexto, eu já estou pensando no outro, eu nem desfrutei. Então, é uma mentalidade que eu, particularmente, tomo cuidado no meu dia a dia para não, para me blindar disso, né? Para desfrutar, para viver, para ser estar mais tranquila. Terceira mentalidade que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos para eles não vagarem por lá, não caminharem para lá. É a mentalidade da escassez. Por quê? Porque a mentalidade da escassez, ela sabota a gente de acessar a nossa herança, não a nossa promessa, a nossa herança. Ela está sempre esperando alguma coisa melhor, um cenário melhor possível, o que tem, eu quero abrir um negócio. Ai, não, mas não é o momento, tem que estar. Tá faltando isso, está faltando isso. Amigo, abre, e depois você vai lapidando, depois você vai. Então você está sempre achando que não é bom o suficiente para fazer aquilo. Eu tenho uma mente escassa, eu sempre duvido, sabe? Eu sempre. É sinônimo de que falta sempre alguma coisa para o momento certo. Parece que a gente não acredita que a gente é capaz. A gente olha tudo na nossa vida, quem tem essa mentalidade de escassez, sob uma perspectiva de falta, né? Então, e aí eu te convido a gerar uma metanoia, uma mudança dessa mentalidade, para que a gente tenha uma mentalidade de renovo, uma mentalidade de redenção, uma mentalidade de salvação. Por quê? Porque nós somos filhas amadas, filhas do rei, a gente pode acessar tudo, a gente tem intimidade com Deus para isso. O filho não tem intimidade? Eu chego na casa dos meus pais, eu vou abrir minha geladeira, eu não preciso pedir, pai, eu posso abrir a geladeira aqui para pegar uma água, alguma coisa? Não, tem uma intimidade com ele para poder abrir aquela geladeira, para poder sentar no sofá, deitar, dormir, descansar nos braços. Então, quando eu tenho essa mentalidade de salvação, de redenção, de fé, de que eu sou filha amada, eu acesso a minha zona de milagres, eu acesso as minhas heranças. Então, a partir de uma metanoia, mais uma vez, assim como você pensa, você é. Então, a partir da minha metanoia, eu renovei a minha mente pela palavra, pelos meus pensamentos. Eu não vou deixar que os meus pensamentos sabotem a minha fé. Então, cuidado com os pensamentos, cuidado com os pensamentos. E aí, se a nossa mentalidade não está alinhada ao nosso propósito de vida, ao que a gente quer, à nossa fé, eu paro de olhar. Isso é muito doido, porque por muito tempo eu não tinha esse olhar que existia um Deus do impossível, né? Eu olhava apenas o Deus das coisas difíceis. Ai, meu Deus, caramba, mais um desafio, meu Deus, a minha oração era assim, era arrastada, sabe? Arrastada, era um pedido de Deus das coisas difíceis, tudo. Sempre pensava como era difícil, queria vencer aquilo, mas pensava no primeiro momento. Então, quando você abre a sua mente para os seus pensamentos e que tem algo muito maior, que é coisas do Deus dos impossíveis, então, Deus do impossível, então, tudo fica mais claro, porque a minha fé me blinda desses pensamentos que vão me bloquear. E aí, cuidado, porque no dia a dia, na nossa rotina, no nosso caminhar, a gente vai muito no automático na direção dos pensamentos mais fortes. Eles nos guiam, eles nos levam. Lógico que o pensamento ele faz parte do nosso dia a dia, mas a gente não pode deixar eles governarem isso, ok? É, e aí também tem, eu estava estudando, enfim, sobre. E aí veio também para um termo prático, no Walt Disney, né? Ele tinha lá 3 salas. Sempre é um case muito legal de atendimento, de gestão, muito legal. Quem quiser ler mais, se aprofundar em Walt Disney. Ele tinha 3 salas dos pensamentos, que ele levava a fazer reunião com a equipe, ou ele, enfim. A primeira sala era ali o brainstorm da criatividade, tá? A primeira sala era a sala dos sonhos. Tá? Então, a primeira salinha é a sala dos sonhos. As pessoas chegavam, uma sala colorida, bonita, saia para você brainstormar ideias, tudo que a gente pode, assim, sem limite. Tudo que a gente poderia colocar, assim, quando a gente fecha os olhos, quais são nossos maiores sonhos enormes, não deixa o teto te limitar nisso. Então, era aquele que não tinha limitador, uma sala já colorida que te incentivava a pensar, a brainstormar, uma coisa muito lúdica. Você ia para a segunda salinha, era uma sala da realidade, né?
Então, eu quero, sei lá, eu quero fazer no restaurante, que é a minha vivência. Eu quero, estou na primeira sala, vou fazer um prato assim, com as maiores iguarias, tal, não sei o quê. Aí eu vou para a segunda sala, a sala da realidade. É a forma como eu vou tirar isso do meu papel. Como é que é a ficha técnica? Qual é o CMV? É viável eu vender esse produto com valor de tal? É? Aí eu vou para a sala realista e como eu vou operacionalizar isso, esse sonho. Ok? Estão comigo? Vamos para a terceira salinha, sala do crítico. E aí eu vou fazer aquele apontar ali o que pode dar errado, né? Vou olhar os erros, vou olhar possíveis impedimentos, vou falar, cara, esse produto extrapola o custo dele. Não é viável para a gente botar ele numa venda nesse tipo de negócio, nesse tipo de restaurante. Então, qual sala você está? Está sonhando? Está ali na realidade operacionalizando? Ou às vezes você sonha, cuidado para você não sonhar, está na primeira sala e pular direto para a sala 3. Então, eu estou aqui, eu nem vi se é viável ou não, mas eu já estou botando, já estou criticando, falando que não é viável, falando que não vai dar certo. Então, eu pensei num sonho, seja pessoal, profissional, algo que pudesse explodir a minha vida, assim, trazer ganhos maravilhosos, mas eu fui para a sala 3, que é a sala do crítico, que é a sala que me bloqueia, a sala que fala, cara, isso não vai dar certo. Aquela. Então, eu nem passei pela 2 para saber se daria certo ou não, para saber dentro ali da operação como é que seria. Então, você está saindo da sala 1 indo para a sala 3 direto, como é que está isso, né? É... Deixa eu dar uma olhada no horário. Jana e Rê, querem falar, contribuir aqui com a gente? Eu continuo aqui, tá bom? E, Carlinha, isso é tão importante, né? Assim, porque tem muito pensamento, e que o Paulo fala muito sobre o pensamento dominante, né? É aquele pensamento que sempre vem para você. E acho que travou a internet dela. Jana, Totalmente involuntário. Jana, tinha travado, pode retomar. Você falou do pensamento Travei? dominante você não trava nunca a internet. É. O pensamento dominante é um pensamento que vem para você porque emocionalmente você está nele. Você às vezes nem quer pensar ele, sabe? Mas ele vem. E aí a gente tem que aprender a fazer um exercício de trocar o pensamento, porque a gente tem esse domínio, entende? Às vezes vem um pensamento de não capacidade, de não merecimento, ou de não é para mim, eu não vou conseguir. Por quê? Porque aquilo está associado a alguma emoção que você tem lá do teu passado, das tuas memórias passadas. Então, o que que vai mudar esse pensamento que eu chamo pensamento dominante? O que que sai da sua cabeça? Mesmo que involuntário. Então você precisa voluntariamente, conscientemente, trazer o pensamento que você quer ter. Então, mesmo que esse pensamento dominante de uma emoção que você tem venha, você é capaz de trocar ele. Eu sempre falo, eu até falei isso ontem para a Tati fazer, toda vez que vier um pensamento crítico, você vai escolher três coisas. Você tornar difícil pensar naquele pensamento dominante. Por quê? Porque aquilo não te faz bem, não é bom para você. Então, você vai até ficar cansado. Cara, eu não vou nem pensar na crítica, porque eu vou ter que achar cinco coisas na contrapartida disso. Então, você começar a minar esse pensamento que ele não é bom para você e não vai gerar bons sentimentos. Então, a forma que eu encontrei para fazer isso para mim é toda vez que vinha um pensamento ruim, o negativo em relação a mim ou alguma coisa que eu estivesse fazendo beleza, toda vez que eu pensar numa coisa ruim, eu vou ter que pensar em três ou quatro boas. Isso dá um trabalho que aí tu começa a falar, cara, eu não quero nem pensar na coisa ruim, porque vai me dar um trabalho ter que ficar achando as coisas boas. E olha que louco isso. Ontem eu estava no Método CIS e o Paulo falou muito sobre amor e dor, né? Sobre amor e ódio, sobre uma régua que a gente precisa entender aonde a gente está nessa régua de pensamento, de sentimentos e de ações. E aí, olha isso, gente. E ele destrinchou porque as únicas emoções puras são o amor e o ódio. O resto é ciúme.
Aí o ciúme, ele vem contido de um pouco de ódio, de raiva, de não sei, ele vem um misto de emoções que formam que compõem aquela emoção. Então, numa régua de amor e ódio, que aí tem ali o ciúme, a inveja, não sei, tem um monte de emoções que vão indo para da régua do ódio para o amor, aonde você tá? Eu falei, caraca, nunca tinha pensado, né, nesse sentido. E aí eu desenhei fisicamente a régua, aí ele botou o ponto neutro, o ponto de amor intenso, o ponto de ódio intenso. E aí eu comecei a escrever as coisas do amor. Aí escrevi três, olha isso, a ficha que me caiu. E aí eu falei, caraca, não estou conseguindo pensar mais coisas. Eu falei, então vou fazer o ódio intenso, as emoções. Eu listei 10. Sabe por quê? Porque é comum para mim. Agir na raiva, né? E aí foi fácil para mim destrinchar. E a outra eu precisei me esforçar. Qual foi a ficha que me caiu? É que eu tenho usado muito mais a linguagem voltada para o ódio. Eu tô mais no neutro indo para o amor. Mas como eu vivi muito tempo naquela linguagem da régua do ódio, da alavancagem, da acusação, da crítica, é muito mais fácil para mim falar sobre aquilo. Então a gente precisa trazer para a nossa vida conscientemente as atividades e os pensamentos de afeto, de elogio, de validação, de abraço, de toque, de tudo, entende? Então, se foi uma ficha que me caiu, que é a narrativa. É a narrativa dentro da tua mente que vai virar o teu sentimento, vai virar a tua emoção. E você é capaz de mudar o pensamento. Isso que eu quero deixar aqui. Você é capaz de fazer essa transformação na tua mente. Você só precisa ter o domínio. Quando vier o pensamento, você fala, beleza, agora eu vou pensar em três coisas boas, só por isso. Então é um exercício que para mim fez muito sentido lá e me fez cair essa ficha, que eu estou muito ainda conectada com essas emoções por causa das minhas vivências e tudo mais, com as emoções mais que compõem a coluna do ódio e não do amor. É isso que eu queria dividir com vocês. Muito bom, Jana. Obrigada por compartilhar. Carlinha, adorei essa história aí das mentalidades. Muito bom, acho que isso daí dá um bom desdobramento, né, para gente. E para aquele nosso outro projeto aí, fica aí a dica. Eu queria trazer uma contribuição, né? Modelando Jesus, eu vejo que tem uma frase que se repete, tem vários versículos, eu estava até aqui pesquisando, que fala que Deus conhece os pensamentos do nosso coração, né? E aí, eu não sei se você já parou para pensar na grandiosidade que tem por trás desse conceito, que é um conceito, que é uma fala que aparece várias vezes em vários contextos. Se Deus conhece os pensamentos do coração, mas espera aí, o coração não é o lugar dos sentimentos? Não seria o pensamento da nossa mente? Né? Por que Deus fala isso e várias vezes? Né? Porque é o que é a abertura desse versículo, né? Que a Camila até traz aqui. Assim como pensa na sua alma, a alma são as emoções, por isso que a gente está falando tanto das emoções, porque os pensamentos do nosso coração são esses pensamentos que estão vinculados aos sentimentos. É um pensamento que não está só nesse primeiro estágio, do mesmo jeito que a gente fala de memórias de curto prazo e que elas vão para memórias de longo prazo, a mesma coisa acontece com pensamentos. Tem pensamentos que entram e vão embora, sabe aquela coisa? Entra para um ouvido e sai pelo outro. Não foi para o coração, né? Agora, tem pensamentos que, de fato, não são coisas só do racional, não são coisas só abstratas, elas vão mais profundas, sabe? Então, você é essas crenças profundas. Nós somos o resultado dessas verdades absolutas que a gente foi construindo com base em tudo aquilo que a gente viveu. E ancorada ao que é comunicado, pensado e sentido. Então, quando a Camila traz essa tríade aqui, né, falando do poder das palavras, do poder da visão, e hoje nós estamos falando sobre esse poder dos pensamentos, porque aquilo que é comunicado, pensado e sentido produz crenças. E todas essas três instâncias, como a Jana falou agora, nós temos gerência.
A crença ela é autorrealizável. Se a pessoa tiver uma crença de que o dinheiro entra na mão dela e vai embora, de que ninguém ama, de que homem não presta, ou de que o metabolismo dela é lento, é por isso que ela não emagrece, qualquer crença que a pessoa tiver, se ela é autorrealizável. Você não tem gerência na crença, mas você tem gerência com o conhecimento da matriz de geração de crença, você tem gerência nas outras etapas para você poder mudar essas verdades. Então, é possível você mudar, né? Por mais que esteja enraizado dentro de você, nós podemos mudar aquilo que não é bom. E nós podemos, como a Jana trouxe, colocar foco, né, na régua, qual lado que você está indo, para onde você está. Nós podemos fortalecer e decidir valorizar as coisas boas do nosso coração. Então, nós podemos mudar na comunicação aquilo que a gente fala, a nossa postura, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente usa o cabelo, o jeito que a gente se porta e tudo mais na nossa linguagem não verbal, na nossa linguagem, né, verbal, tendo o cuidado com as palavras. E você já sabe que eu sou, né, ainda mais porque eu sou professora de formação, então eu sou bem rigorosa também com as palavras que saem da nossa boca. Ah, você travou. Não, você não travou, você não trava, a internet é que travou. São detalhes do nosso dia a dia que para muita gente pode parecer bobeira. Meu marido volta e me fala, Renata, pelo amor de Deus, mas essa sou eu, né? Então, assim, eu tenho esse cuidado, de fato, com as ancoragens, as narrativas que a gente vai dizendo, porque eu sei que, por mais que não seja com forte impacto emocional, mas é uma narrativa repetitiva, ela vai formar crenças, porque é forte impacto emocional e repetição. Então, é como a Jana estava trazendo agora, né? E a Carlinha leu aqui para gente. Você tem gerência sobre o que você vai falar. Se você vai ficar encurvado, se você vai fortalecer o seu músculo, né? Porque eu fiz isso na ginástica para fortalecer isso aqui, para abrir esse peito. Você tem gerência sobre aquilo que você vai falar. Você tem gerência sobre o que você vai, o que vai ocupar a sua mente. Como a Carla disse, a gente tem que renovar nossa mente pela palavra de Deus. Então, se nós estivermos, né, nos alimentando da palavra diariamente, vigiando o que é que a gente está vendo, como foi falado aqui, essa semana eu estava, né, aqui em casa com a minha secretária, e, meu Deus, assiste televisão aberta. É só desgraça. Eu cheguei e falei assim, cara, não passa nada de bom nesse Jornal da Manhã. É o ônibus que foi sequestrado, é o cara que levou o tiro, nossa, não sei o que na Avenida Brasil. O tempo todo só notícia ruim. Se os seus olhos estiverem vendo só coisa ruim, os pensamentos vêm. Ai, o Rio de Janeiro não tem mais jeito. Ai, está tomado por não sei o quê. Ai, não sei o quê. Aí vem sentimento ruim, de medo, de insegurança, disso, daquilo outro. Então, nós podemos decidir onde que nós vamos colocar os nossos olhos, o que está escrito aqui, onde que a gente vai sentar, com quem a gente vai interagir, quais são as narrativas que nós vamos trazer para a nossa vida e os nossos sentimentos também. Nós podemos atingir nos 3 estágios. De repente, você não percebe o que você está falando, mas você se dá conta quando está na sua mente, o pensamento. Talvez você também não se dê conta dos seus pensamentos, você só vai se dar conta quando você tiver, ai, estou sentindo alguma coisa ruim dentro de mim, não sei, parece que eu acho que eu vou... alguma coisa... Cara, para você estar com sentimento ruim, porque você já passou pelos outros 2 estágios antes, né? Então, nós temos gerência, autorresponsabilidade. Vamos trazer o comando da nossa vida para a gente e vigiar, né? E se blindar, como foi falado aqui, em relação a essas coisas. E aí eu queria trazer para vocês uma brincadeira que desde pequena eu fazia. Eu não sei se vocês também faziam isso, mas eu tenho a mania, eu até que não tenho feito tanto, vou voltar até a fazer. Eu tenho a mania de perguntar para a pessoa assim, o que você está pensando? Desde pequena, a gente estava no carro, está aquele silêncio, aí eu pergunto, o que você está pensando? O que você está pensando? E normalmente eu ouço o seguinte, sei lá, Renata, eu não estou pensando em nada. É impossível você não estar pensando em nada. Você está sempre pensando em alguma coisa. A questão é, os seus pensamentos estão à deriva ou você está gerenciando os seus pensamentos? Você sabe o que é que você está pensando? O conceito de mindfulness não é você esvaziar a mente e não pensar nada. Tem muita gente que acha isso. Vou esvaziar minha mente, não vou pensar em nada. Não tem como você fazer isso. Tem como você gerenciar os seus pensamentos. Tem como você aquietar a aceleração da sua mente. Então, é fundamental você se perguntar. Eu sugiro até que você coloque uma atividade no seu celular aí 3, 4 vezes por dia para apitar, tipo, o que você está pensando? As pessoas falam muito, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Folha da produtividade, olha lá como você está gerenciando o seu tempo, o que você está fazendo. Mas já parou para pensar no que você está pensando? Quando eu estou lá fazendo extensão de cílios para terminar, eu fico gerenciando o tempo todo. Eu fico, né, 1h30
gerenciando os meus pensamentos, ou eu estou ouvindo e alimentando a minha mente com pregações e tal, e eu vejo para onde vai a minha mente. Eu estou prestando atenção na palavra, ou a minha mente foi para outro lugar? E para onde ela foi? Eu quero que ela vá para esse lugar? Esse lugar é bom para mim? A gente tem que estar no controle dos nossos pensamentos, né? E tomando cuidado e guardando o nosso coração, porque como a gente viu, a boca fala do que está cheio o coração, dos pensamentos que estão no nosso coração. E a gente tem de ter gerência sobre isso. O Minha pessoal colocou aqui no chat sobre esse exemplo que você deu do jornal, né, da notícia. E aí as pessoas às vezes falavam para mim assim, eu não vejo jornal, eu não vejo televisão mais, né, já vi. Às vezes eu boto ali, mas geralmente eu estou botando num filme, numa coisa específica que eu queira ver. E você, até essas escolhas são importantes, porque assim, aí fala, mas aí é alienado. Ué, todo mundo está alienado de alguma maneira. Eu escolho no que me alienar, né? E você também. Se você quer se alienar com notícia ruim, naturalmente você vai estimular o quê? Os teus medos, porque você vai ficar com medo de sair, porque você está vendo que está acontecendo isso. Cara, tem coisa que eu nem sei que está acontecendo. Eu vou e volto, não acontece nada comigo, porque eu não estou conectada nessa energia, entende? Então a gente precisa escolher o que que a gente está escutando, o que que a gente está vendo na TV. Novela. Do dia meu marido chega e botando novela, eu falei, tira disso. Por quê? Porque só tem traição, vingança, morte, é, homossexualidade, tudo desvirtuado. Não tem uma relação funcional numa novela. Pega conscientemente, olha uma novela, você diz, deixa eu ver aonde tem uma relação funcional num texto de novela. Não existe. Você não vai encontrar uma relação funcional. Amizade tem traição, tá falando mal, mãe e filho, qualquer relação que tem lá, ela é de conflito e ela é tóxica e negativa. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Quem é que está escrevendo essa novela? É uma pessoa funcional? Então a gente tem que ficar atento a isso. Você vai se alienar, se aliene por algo que você escolheu e que você vê que tem qualidade e vale a pena. Entre num mundo positivo para você. Muito bom, é verdade, já. Então, eu convido vocês a transformar essa mentalidade, né, que a gente chama de termo de metanoia, para que a gente possa se mover, para que a gente possa andar sobre uma realidade superior ao nosso problema. Mas óbvio que então, que a gente não dê a devida importância aos nossos desafios, aos nossos gigantes, aos nossos problemas, que a gente possa estar superior a isso através da nossa mentalidade, uma mentalidade do céu. Por quê? Quando eu atingo uma mentalidade do céu, vou ter acesso à fé, vou estar blindada com as minhas heranças, vou estar recebendo as minhas heranças como filha amada, como filha do rei, acreditando que existe um Deus do impossível, sim. Então, e aí, o que eu desejo viver, né? Eu desejo viver milagres. E aí, como a gente falou, eu tenho que falar sobre ele, como a Jana falou. Você vê uma mentalidade ruim. Eu, por exemplo, reaprendi na Febracis, até no módulo de Mindfulness, que era até o André na época, ele falava assim, veio um pensamento ruim. Ele falava três frases, né? Oi, pensamento, obrigada, pensamento, tchau, pensamento. Então, às vezes, eu ensinei isso para a Júlia, às vezes ela usou muito, por muito tempo, e às vezes eu ouvi ela falando isso. Então, é uma maneira também de você, amigo, entendi, ok, tchau. Então, sai daqui. E aí, complementando com o da Jana, aí fica perfeito. Aí, dei tchau, reconheci, dei tchau. Quais são os bons? Então, qual a realidade que eu vou me mover, né? Eu vou falar sobre os meus milagres, porque eu quero estar na zona do milagre, eu vou pensar sobre isso, eu vou querer estar conectada com pessoas que vivem os milagres. Então, mais uma vez, o nosso contágio social, qual é? São pessoas que estão lá vivendo as feridas, e aí eu me conecto com aquelas feridas como eu me conecto, talvez com a novela por conta disso. Eu estou me conectando com as feridas daquela história, ou não, eu vou me conectar com, com pessoas que estão vivendo milagres, com pessoas que estão vivendo, que estão naquela jornada de fé, naquela jornada espiritual. Aqui eu tenho minhas melhores amigas da fé, é a minha jornada que eu mais estou vivendo de forma extraordinária e feliz hoje. Eu poderia não estar aqui, poderia estar numa jornada de estar indo sair, ficar a noite inteira bebendo, acordar de ressaca, acordar. É uma escolha. É uma escolha que nós fazemos na nossa vida, né? E onde está a sua felicidade? Onde você quer, onde você deseja viver? Tem livre-arbítrio para isso. Qual é? Qual é a mentalidade que você deseja para você?
de fuga, de escassez, de ansiedade ou não? Uma mentalidade de redenção, uma mentalidade do céu, uma mentalidade calma, uma mentalidade plena, uma mentalidade de herança. A decisão é sua, né? E aí, meninas, vamos para o Trazendo Consciência? Vou projetar aqui. E aí eu vou ler o Trazendo Consciência para vocês, que ele fala do exercício. Mas só para explicar um pouquinho antes, esse exercício a gente vai fazer depois, vocês vão ter acesso a ele, porque a Jana trouxe um exercício diferente que depois a gente vai passar para que a gente faça agora, ok? Então eu vou ler só para fazer parte do nosso projeto aqui, de a gente não pular nada, acompanhar o devocional. Vocês entendam? E depois vocês fazem um tempinho, logo depois quando terminar a nossa aula, tá? O que você precisa mudar sobre o que tem entrado na sua mente? Que informações precisa parar de consumir? Que contágio social precisa repensar? Que novos hábitos precisa incluir na sua rotina para renovar a sua mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Eu acho essa frase linda demais. Entendendo que sua plenitude só será conquistada quando sua comunicação for correta, quando seu olhar para si e para o próximo for bom, e quando seus pensamentos forem verdadeiros, de paz, honestos e cheios de virtudes, com muita verdade no seu coração, escreva nas linhas a seguir o que você precisa mudar imediatamente na sua vida. Pensar em tudo o que dissemos aqui não é o suficiente. Peço que, por favor, confie em mim e dedique tempo escrevendo sobre tudo isso e principalmente sobre as decisões que toma hoje para mudar seus hábitos e contágios sociais. Então, aqui você vai pensar na sua vida, nos seus hábitos e também associar os contágios sociais, que é tão importante, como nós falamos aqui, uma coisa caminha com a outra, junta, tá? Para você viver o seu milagre. Bom, e aí o que a gente te convida a fazer é aqui o exercício, baseado nas suas novas narrativas e visualização em 3 áreas da vida. Coloque na sua rotina diária uma ação específica para o pilar listado, tá? E aí são 2 exercícios. Você vai se comprometer com um hábito, uma rotina. Eu quero fazer atividade física. Você vai escolher um anjo. Pode ser um anjo daqui do nosso grupo, que vai o quê? Que você vai todos os dias falar, anjo, check, fiz a minha atividade física do dia. O que você se comprometeu, você precisa que uma pessoa acompanhe isso, para que você aumente o seu compromisso com você mesma, para que você consiga transformar esse hábito, tá? Então, eu vou fazer atividade física. Então, eu vou visualizando uma área para esse pilar. Vou me visualizar olhando todos os dias quais são as atividades físicas que eu vou fazer. Segunda eu vou fazer caminhada, terça eu vou fazer um beach tennis, quarta eu vou fazer isso, quinta eu vou fazer aquilo. Vou me visualizar já com a minha roupa, como é que vai estar o tempo, com quem que eu vou estar, com quem. Então, visualiza realmente para que isso se torne real para você. E, além disso, você vai se comprometer com o anjo que ele vai te dar, né, aquela força, né? Então, você vai falar, anjo, ó, executei hoje, tá? Então, um pilar financeiro, hoje eu vou organizar meus gastos, vou colocar um pilar profissional, hoje eu vou fazer aquele DRE meu que está atrasado, vou aprender a fazer o DRE que eu nem faço, vou calcular o meu CMV, vou calcular a minha margem de contribuição, vou calcular o meu lucro, vou fazer. Então, pilar, o marido. Vou sair para jantar essa semana, toda quarta-feira, vou sair para jantar com meu marido para celebrar alguma conquista. Eu faço isso muito com meu marido, já falei isso para vocês. Desde as pequenas às grandes conquistas, a gente celebra, a gente celebra, a gente celebra. Então, amor, hoje tem celebração, hoje assinamos isso, fizemos aquilo. Então, é tão gostoso, porque você vai buscando mais celebração, seu cérebro, seus pensamentos vão buscando mais ganhos, mais celebrações para você estar com aquele momento também que é maravilhoso. Então, vamos conhecer um restaurante novo hoje, porque hoje tem a conquista daquilo, vamos brindar, vamos fazer. Então, pensa no pilar. Jana, quer contribuir com o exercício? Com a explicação um pouquinho? Posso contribuir. O que que a gente quer? Tudo que a gente explicou aqui sobre pensamento, visualização, a gente quer tangibilizar isso na nossa mente, porque ela não distingue o que é real do que é imaginário. Então, a gente quer que nessas narrativas que a gente tem construído positivas, que tem pilares que vocês vêm trabalhando, né? Que provavelmente deve ter aí 3 principais, que vocês se visualizem na sua mente, tá? Vocês visualizem você na cena fazendo aquilo.
Então, por exemplo, eu tenho falado muito do sedentarismo, né? Então, eu tenho que me visualizar fazendo a atividade física, fazendo a caminhada, ou fazendo a musculação. E aí, depois eu vou falar, beleza, e agora o que que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que ir fazer a caminhada, eu tenho que ir na academia. Esse é o coisa. E depois eu vou eleger uma pessoa que vai ser o meu testemunho dessa mudança do meu hábito. Para quê? Para que eu tenha compromisso com isso. Por quê? Porque a gente começa nessa de pensar, não, eu vou. Beleza, eu vou. Aí depois eu não vou mais, eu vou menos. Então, Pensamento. quem é que vai ser meu testemunho, né? Que eu vou falar, e aí, fui hoje, hein, fulana? Tô firme aqui no meu compromisso. Então, basicamente é isso, é você pensar, visualizar, se ver vivendo aquilo e depois você eleger uma pessoa que vai acompanhar essa jornada para vibrar com você esses teus ganhos que você está implementando esse hábito na tua rotina. Perfeito. Rê, vamos lá? Dá um tempinho. Vou botar a música, então. Pessoal, ficou claro? Vocês querem mais exemplos? Essa do jornal que a Jana estava falando, o que que o Paulo orienta a gente a fazer, né? Ou outras pessoas também falam muito. Se você não puder, né, ficar, e é uma das coisas também que a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo e tudo mais, mas você pode ter gerência e filtrar isso. Em vez de ver jornal, telejornal, você pode ler, porque a leitura ela não vem com tanta emoção quanto as imagens. Então, isso pode ser uma mudança de hábito significativa. Quer dizer, eu adoto isso na minha vida, né? Então, eu busco não ver a televisão, não ver o telejornal cheio daquelas imagens, né, que vão trazendo essas percepções para a gente, mas eu decido olhar as manchetes e filtrar e ter a noção. Eu decido conversar, converso muito com meu marido, e aí o que está acontecendo e tal, porque aí já vem com outro filtro. Então, a gente pode estar mudando, né, esses hábitos aí, enfim. O contágio social também, é algo que eu tenho feito na minha vida, né? Sempre sento com o Zé e a gente determina, né, com quem a gente vai sair esse mês, com quem a gente vai se relacionar. Ontem mesmo a gente estava com dois casais próximos a gente, que a gente queria. Na verdade, as meninas são minhas mentoradas, não sei nem se elas estão aí. Agora também é mentoradas do Zé, e a gente, nossa, precisamos conhecer os maridos. Aí ontem a gente saiu, né, para estreitar esse laço, e o Zé voltou falando assim, nossa, que papo bom, né? Como a gente falou de investimentos, a gente falou de carro, a gente falou de várias coisas. Como é bom você sentar à mesa com pessoas que têm pensamentos, que têm valores como os seus. Então, são essas atitudes, esses novos hábitos, que é interessante a gente colocar na nossa agenda, né? E mudar para fazer essa metanoia, como a Carla estava trazendo. Então, vou botar aqui a música. Deixa eu só dar, Pois. complementando essa fala Ah, da rede, da mesa, de escolher, eu queria trazer a consciência também das escolhas da mesa. Por quê? Eu aprendi, inclusive no meu processo de coaching com a Rê, ela fez uma ferramenta comigo que é o gerenciamento do contágio social, que é você dar notas para a pessoa, segundo o seu julgamento, não quer dizer que é uma verdade, mas é como você enxerga, como é os pilares daquela pessoa. Para quê? Para que quando você esteja com aquela pessoa, você saiba conscientemente, intencionalmente, no que ela contribui para o seu crescimento, sabe? Por exemplo, a Sabrina. Eu acho que ela contribui muito no meu ponto de vista de saúde. Então é bom estar com ela porque eu vou tendo estímulos de coisas que eu quero alimentar. Porque senão você fica sempre sentando, o papo foi bom, mas se essa pessoa que eu converso, ela vive isso? Ela está no resultado que eu quero ter? Porque senão a gente fica trafegando também só, legal, o papo foi bom, mas eu quero saber o quanto disso me faz crescer, porque tem mesas que você vai sentar para crescer, tem mesas que você vai sentar para trocar, e tem mesas que você vai. Travou de novo, a Jana, né? não é a Jana, é a internet. Vai destravar agora. Vai, internet. Bora, Jana. Pode ser maior Voltou, numa outra Jana, coisa. volta, volta. Rebobina um Travou. pouco. Na minha A época, minha quando a gente internet fala está. rebobina, entrega logo a idade. Fina aí. A fita. Mesas que você estava falando que umas vão crescer, umas vão trocar, e a E terceira outras você vai contribuir.
E você perceber, se quando você faz esse gerenciamento do contágio social que eu fiz com ela, eu eliminei algumas pessoas da minha roda, porque aquelas pessoas só me drenavam. Então eu sabia que quando eu estava com aquelas pessoas, eu estava contribuindo. E eu gerenciava isso. Por quê? Porque eu não estava me edificando para crescimento, mas eu estava no meu contribuir e eu tenho que gerenciar isso também. Então, você ter essa consciência de qual é o seu papel naquela mesa. E se a mesa é legal, é descontraída, beleza, eu estou só relaxando. Não, peraí. Essa pessoa, os assuntos que estão aqui nessa mesa, essa pessoa tem esse resultado ou ela só sonha com isso? Porque senão ela está no mesmo lugar que eu. Ai, nós juntos estamos sonhando. Olha que legal fazer isso, fazer aquilo. Se essa pessoa já vive isso, é real na vida dela? Então você se questionar, porque senão a gente fica muito também flutuante no sentido de, como é que eu vou te dizer? Eu estou crescendo aqui? Eu estou crescendo no aspecto que eu elegi para crescer? Se eu quero fazer negócio, eu preciso estar numa mesa de pessoas que fazem negócios maiores e melhores que o meu. Para quê? Para eu crescer, porque eu quero ir para outro patamar naquele sentido. Se eu estou numa mesa, de filhos, eu preciso. Travou de novo. Se eu estou numa mesa de filhos, já, né? Volta, volta, volta. Nada a fazer, que eu admiro. Travou um pouquinho. Volta só 2 segundos. Eu falei de maternidade. Então, se eu quero desenvolver algumas habilidades na área da maternidade que eu ainda não tenho, eu vou me conectar a alguém que eu acho mais afetiva, mais carinhosa. No meu caso, que eu tenho essa questão com o toque. Como é que essa pessoa se comporta? E como é que ela faz? Como é que funciona? Então, é isso. Você tem intencionalidade, tá? Porque que até a gente ficou uma roda minha falando de interesse. É isso. Você ser interessado em aprender e saiba o que você está aprendendo com aquela pessoa e quando você está ensinando, o que você está ensinando. Ser intencional, né? Eu sou Muito bom. intencional. E só, ai, é que tá ardendo aqui no meu coração para compartilhar. Se a gente olhar para a vida de Jesus, Jesus sentava em várias mesas e ele tinha consciência de quando ele estava lá com fariseus, com outras pessoas e tudo mais, ele sabia que ali ele estava numa posição dele contribuir na vida das pessoas. Mas, falando aqui da zona de milagres que eu aprendi com a Carla, quando Jesus entra na casa de Jairo para ressuscitar ali a filha de Jairo, a primeira coisa, eu falo muito nessa live no Modelando Jesus, eu falo muito sobre contágio social nessa hora. Primeira coisa que Jesus faz é mandar todo mundo que estava lá já enterrando a menina embora. Ele bota todo mundo para fora. Saiam todos vocês. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam contaminando aquele ambiente. Entende? Já estava dizendo, não, ela já morreu, não adianta entrar. E Jesus falava assim: sai todo mundo. E Jesus não levou todos os discípulos para viverem esse milagre com ele. Como em outros momentos da Bíblia, ele leva alguns. Por quê? Porque ele seleciona aqueles mais próximos, aqueles que ele sabe que estão na mesma frequência para viver aquilo. Então, isso que a Jana está falando é importante. E a gente vê também aqui, né, com Jesus quando ele vai para o Monte da Transfiguração e ele conversa ali com Elias e Moisés, não estavam todas as pessoas, não era a multidão que estava ali com ele, eram apenas alguns mais específicos. Então, Jesus também era seletivo. Não que ele fazia acepção de pessoas, ele fala com todo mundo, e ninguém está dizendo aqui que não é para você falar com todas as pessoas, mas você entender que em determinados momentos você vai ter que se blindar para algumas áreas da vida daquela pessoa. Porque senão, todos nós temos coisas positivas. E o que a Jana está trazendo aqui é para a gente fixar o olhar nas coisas boas e entender que aquilo que eu não tenho, eu posso, através do gerenciamento contágio social, adquirir convivendo com outras pessoas, porque aquilo que a gente viveu a vida inteira com aquelas pessoas, vivendo aquelas mesmas experiências, te trouxe naquele lugar. Mas é vivendo novas experiências e conectando com novas pessoas, você vai para novos lugares. E eu quero dizer um grande ganho aqui, que essa semana eu tinha me comprometido que eu ia fazer investimento e eu fiz investimento. Eu estava feliz que eu mudei meu hábito de, né? Compartilhei com vocês aqui que eu queria mudar esse meu mindset e eu estava focada nisso e eu falei, não, eu vou fazer meu investimento, vou fazer investimento, vou fazer investimento e é isso, e eu falei assim, não, eu tenho que mudar, não vou deixar só isso a cargo do meu marido. E é isso, a gente tem que mudar os nossos hábitos. E andando, um Parabéns! dos meus ganhos, mas tem outros também.
Então, vamos embora. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Essa música quem está cantando é o Morado, mas você sabe que ela é do Ao Benegó. Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante Conseguiram aí pelo menos uma área da vida, já pensar na ação que vocês vão ter essa semana, hoje já ainda, coloque em prática, hoje ainda, né? E como a Rê falou, guarde seu coração, que ele é o centro das suas emoções, ele vai te ajudar a blindar a sua mente, né? Porque a mente, realmente, ela cria muitos cenários, então, cuidado com os cenários que ela cria, cuidado com os ruídos de quem está do seu lado, de quem está ao seu redor, para que isso não desvie do seu destino, do seu propósito, de quem você é, da sua zona, da sua caminhada para a sua zona de milagres. Tá? Vamos fazer a nossa oração e depois a gente fica aqui mais um tempinho, quem quiser, para poder contribuir, falar, né? Eu falo agora com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jesus, ó Deus que escreveu meu nome no livro da vida e que me chama de filha amada, Pai querido. Muito obrigado por não cansares de me direcionar para que a minha vida te agrade.
Te peço perdão pelos meus pensamentos errados que tive até hoje. E tu que me capacites para, a partir de agora, dizer não para o que não me edifica e buscar todos os dias encher minha mente e assim meu coração do que é verdadeiro, justo, honesto e do que produz vida e paz para mim e para os que tu colocaste na minha vida. Te amo muito, Jesus. Te peço, Espírito Santo de Deus, que estejas comigo em todos os momentos, enchendo-me e santificando para que a minha vida glorifique ao meu Pai que me criou. Amém, meninas. Queria agradecer por mais um dia maravilhoso, que amanhã possamos estar aqui juntas, amanhã domingo, tá? Não deixe que seus pensamentos tirem você daqui. Eu tenho até uma sugestão de palavra para o post-it. Não Vamos. sei se vale. Que é a palavra diligente. Eu sou diligente. Que eu penso que o ser diligente é uma das palavras que faz parte aí do meu eu sou, né? Para a gente ser diligente nesse gerenciamento do nosso contexto social, dos nossos pensamentos, né? Daquilo que a gente vê, para que a gente possa filtrar. Não é para fazer uma vez e acabou, né? O que gera hábito precisa dessa diligência, assim, minha sugestão aqui. Não sei se Jana concorda. Uma sugestão de frase, Jana? É nossa frase. Ah, e a frase você é boa aí também. Ontem você deu uma frase boa. Ou pode ser até essa Eu, desse eu, eu gostei de que vocês falaram a beça sobre uma mentalidade de milagres. Qual foi a frase que vocês ficaram falando sobre viver milagres? É que a Carla ontem falou sobre isso, a zona de conforto versus zona de milagres. Eu só ouvia falar de zona de conforto, eu nunca ouvi falar da zona de milagres, assim, com esse termo. Adorei isso, aí eu passei a trazer isso para mim, zona de milagres. Gostei. Eu vivo milagres, alguma coisa nesse sentido, que é uma narrativa positiva, mental, Acho que que você está milagre. disposto a viver o Gostei da, milagre. eu Eu gostei da vi metanoia também, nessa coisa da gente estar sempre ali vivendo essa metanoia, né, dessa transformação da mente, não sei. Fala aí, você falou muito de mindset, de mentalidade, Carla. Eu falei, eu vivo Vamos ver se o tentando. pessoal tem alguma sugestão aqui no chat. Ah, não. E aí? Eu Na vi zona de a zona de milagres, a Cláudia sugeriu aqui. O que aconteceu hoje? Tem uma coisa que você falou. Eu tenho uma mentalidade alinhada ao meu propósito. Alguma coisa assim também interessante. Eu anotei aqui que você falou sobre isso. Ó, tem alguém falando, eu vivo na zona de milagre. É isso, acho que a gente vive na zona de milagres diariamente. Escolher o nosso milagre, o que que a gente quer viver, com quem que a gente quer estar. Então, acho que é. Então vamos encerrar aqui, depois a gente pode continuar a discussão, só para não ficar grande aqui o nosso. Ó, Então, peraí, meninas, ó, deixa eu te liberar aqui para você terminar a live. E aí a gente tira a foto, não me deixe esquecer a foto hoje. A mais um, oração, a oração. Ah, já orou? Ah, tá. mais um dia de milagres, mais um dia extraordinário. Qual é o milagre que você escolhe viver? Então, vem com a gente nessa jornada até o dia 40. Hoje é o dia 26. Já estamos partindo ó, do meio para o fim. Não percam. Então, amanhã, domingo, quero ver todas vocês aqui com a gente, tá? Um beijo grande para vocês.